Muito bem. Agora eu vou mostrar então para vocês, pessoal, o uso de sobrecarga, tá? Aqui no Delphi. Ok, tá bom? Então como é que funciona a sobrecarga? Por exemplo, quando eu mando calcular, eu vou botar aqui sobrecarga. Vou botar aqui um botãozinho aqui, então. Vou dar o nome de sobrecarga. Bem. Vou botar mais um botãozinho aqui também chamado sobrecarga. Porque o que queria ser sobrecarga? Sobrecarga, então você, pelo nome, já tem uma ideia, né? Sobrecarga, então quando é alguma coisa sobrecarregada, né? Tá? Então se alguém já trabalhou no pesado aí sabe, sobrecarga, tu tá carregando 2 sacos de cimento, por exemplo. Tá sobrecarregando, certo? Ou seja, em cima de um objeto você tá sendo levado, levantado, enfim, executado dois outros objetos, tá certo? Então é uma sobrecarga de alguma coisa, tá certo? Então como é que funciona aqui uma sobrecarga? Por exemplo, quando eu clico aqui vou fazer aqui no meu próprio calculadora, tá? Eu vou criar então aqui um procedimento. Vejo que aqui eu não tenho praticamente nada, né? Aqui eu não tenho praticamente nada. Então eu vou criar aqui. Aliás, eu vou criar aqui nesse mesmo objeto, certo? Nessa mesma classe aqui. Então veja que nós tínhamos uma função calcular, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui e vou criar então uma função. Aqui em programação, quando fala sobrecarga, pessoal, é quando você tem dois métodos ou duas funções com o mesmo nome, certo? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu dar o nome disso aqui de, por exemplo, calque sobrecarga, tá certo? Só para ficar bem definido. Então aqui eu vou ter mais um com o mesmo nome, calque sobrecarga, tá certo? Então aqui, por exemplo, é integer e aqui é string, tá certo? Aqui retorna uma string. Então, pessoal, isso aqui é uma sobrecarga. Quando eu tenho, então, duas funções, ou dois métodos, dois procedimentos, que tenham o mesmo nome, tá certo? Mas aí tu vai me perguntar, como que ele vai diferenciar? Se eu criar uma função aqui, Ctrl, Shift, C, olha o que foi que ele criou aqui. Então, ele criou o tCalc class, calc sobrecarga número 1, número 2, e o sobrecarga do número 2 do tipo string, tá certo? O integer e o string. Então vejam, pessoal, que ele criou automaticamente os dois métodos aqui, certo? Exatamente com o mesmo nome. Estão vendo aqui? Exatamente o mesmo nome. Aí como que ele vai diferenciar qual que é, quando eu chamar o calc sobrecarga, ele vai diferenciar, ele vai saber qual que eu quero chamar através dos parâmetros que eu estou passando, tá certo? Dos tipos de parâmetros que eu estou passando. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, da calculadora, eu quero que ele execute mais ou menos o que tem aqui, ó. Tá vendo aqui? Result. Como é uma função, eu quero que os dois façam a mesma coisa, certo? Aliás, o primeiro, só para vocês verem que realmente ele está funcionando, certo? Eu até vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui e vou clicar aqui, tá? Para que vocês vejam qual deles que ele chamou, tá ok? Então, na hora que eu passo aqui, ó, na hora que eu clico, por exemplo, nessa sobrecarga aqui, nesse botão aqui, eu quero que ele passe, eu quero que ele chame o método calc sobrecarga, só que passando um tipo de parâmetro. Então, calc. Opa, preciso criar aqui o meu objeto da mesma forma que foi feita então anteriormente aqui, ó. Tá? Da mesma forma que foi feita aqui, tá? Até eu vou copiar isso aqui para a gente aproveitar aqui o tempo. Então vejam que, deixa eu tirar esse beguinho aqui, tá? Deixa eu tirar isso aqui daqui. Então o somar executou ele.
O número 1, vejam que eu estou passando para ele. Aliás, aqui não é propriedades, né? Então aqui é minha variável total aqui. Então a minha variável total vai receber. Então eu vou chamar então lá o somar ponto. Vejo que ele não está conseguindo invocar ele, tá? Porque como eu já tenho esse objeto aqui em cima chamado somar, vou mudar aqui então para calc sobrecarga. Calc sobrecarga 1. Então esse é meu calc sobrecarga 1. Opa. Calc sobrecarga 1. Calc underline sobrecarga 1. Agora vemos aqui em calc sobrecarga 1. Deixa eu dar aqui um ponto barra de espaço. Não consegue invocar. Será que eu fiz alguma coisa errada aqui? Deixa eu subir aqui. Veja ele que está dando aqui, ó. Error overload. Ah, tá. Eu esqueci de colocar a diretiva overload aqui na hora que eu criar aqui. Tanto, vamos dar um Ctrl F9 para a gente ver bem certinho. Olha aqui, ó. Veja que automaticamente já caiu aqui, certo? Então, nas minhas funções, como eu vou usar sobrecarga, eu preciso colocar essa diretiva overload, certo? Que permite, então, que eu possa usar sobrecarga em dois métodos, então, com o mesmo nome. Tá. Overload, se dá um Ctrl F9 aqui. Ah, isso, agora sim, agora, com certeza agora, Ctrl barra espaço vai aparecer. Isso aí. Então, calc, veja que eu tenho aqui o meu calc sobrecarga, tá? E automaticamente, vejam pessoal, uma coisa interessante é que aqui só aparece um calc sobrecarga. Estão vendo aqui? Quando eu dou Enter aqui, ele está me dando as opções. Eu tenho a primeira opção de trazer dois números inteiros, número 1 e número 2, e dois números string. Então, vamos supor que aqui eu quero passar aqueles dois parâmetros do tipo inteiro. Então, int str to int, certo? O edit 1.text, tá? Vírgula, e também, agora o número 2, str to int, o edit 2.text. Vejam, pessoal, que aqui agora eu estou passando dois parâmetros do tipo inteiro, tá ok? Deixa eu ver o que preciso fazer aqui. Agora vou simplesmente passar pro edit 3, isso aqui não preciso. Pro edit 3 eu vou passar int do str, o meu total, minha variável total, tá certo? Agora, pessoal, preste atenção aqui, ó, que coisa interessante. Como eu chamei aquele método calc sobrecarga e passei dois parâmetros do tipo inteiro, porque eu converti, o qual que ele vai chamar na hora de executar? Ele vai chamar aqui no calc, ele vai chamar aquele que recebe os parâmetros inteiros, que no caso é esse daqui. Estão vendo? Ele vai chamar este cara aqui porque eu passei inteiro. Se eu tivesse passado o texto, eu iria chamar isso aqui. Então, na próxima aula, a gente vai ver bem certinho essa parte aqui, chamando os dois, para vocês verem então a diferença, tá bom? Então, valeu, até lá, tchau.